Olá, tudo bem? Hoje eu quero conversar com vocês sobre a reforma trabalhista, a nova lei da reforma trabalhista e quais as alterações que essa reforma traz na perícia judicial do trabalho. Muito bem. Eu não vou entrar aqui no mérito de se tirou direito ou não tirou direito, não vou polemizar, tá ok? Embora todos saibam a minha posição, e se alguém quiser discutir isso comigo, me chama no particular, ou em outra oportunidade, ou lá no meu canal pessoal do Facebook, lá eu exponho a minha linha de pensamento sobre esse assunto. Mas aqui agora eu só vou mostrar juridicamente o que foi que alterou a reforma trabalhista na perícia judicial no trabalho. Aquela perícia que acontece em razão da ação trabalhista com pedido de adicional de insalubridade e periculosidade. Ok? Vamos lá. Inicialmente, eu quero lembrar aos colegas, aos amigos da área de segurança do trabalho, de que antes de falarmos em alterações e modificações, seja da reforma trabalhista ou de outra forma, de como que acontecem essas modificações. Nós sabemos, né, quando estudamos as normas regulamentadoras, desde a Lei 6.514, que alterou o artigo 5º da CLT, depois a Portaria 3.214, que criou as normas regulamentadoras, nós aprendemos que as modificações feitas nas normas regulamentadoras são feitas através da comissão tripartite, né? A comissão tripartite que é formada pelo representante do sindicato dos empregados, sindicato dos empregadores e representantes do governo. E participando dessas modificações, a Fundacentro, o Ministério do Trabalho e Emprego, a Previdência Social e outros órgãos que, de alguma forma, têm interesse nessas alterações. No entanto, nós sabemos que a comissão tripartite pouco ou quase nada altera nas normas regulamentadoras quando essa alteração não seja de interesse do empregador e, por conseguinte, não seja também interesse do governo. Por isso é que nós temos uma NR15 em relação à questão da insalubridade totalmente ultrapassada, né? Se analisarmos lá o anexo 11, 12 e 13 da NR15, que foi pensado lá da CGIH em 1978, comparando com a CGIH que nós temos hoje, podemos dizer que ficamos parados no tempo aí por 40 anos, em razão da quantidade de agentes químicos e em razão dos limites de tolerância. Muito bem. Então, na prática, o que é que aconteceu nesses 40 anos? A comissão tripartite pouco mudou. Aí, então, o papel da Justiça do Trabalho, os tribunais regionais do trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho vêm alterando para melhorar as condições, para melhorar os direitos dos trabalhadores, alteram aquelas normas regulamentadoras, alteram seja na interpretação de um texto ou até mesmo criando novas obrigações para as empresas, aumentando os direitos dos empregados, através das sentenças do juiz de primeiro grau, através dos acordos dos tribunais regionais do trabalho, da jurisprudência do TST, através das orientações jurisprudenciais e através das súmulas do TST. Muito bem. Acontece que agora, vejo aí na tela, a nova reforma, através do artigo 8º, parágrafo 2º, estabeleceu assim, vamos ler o texto? Súmulas e outros enunciados de jurisprudência
editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos tribunais regionais do trabalho, não poderão restringir direitos legalmente previstos. Isso a gente sabe, né, que uma súmula, ou um acórdão, uma sentença não pode retirar direito do trabalhador. Mas aqui, o que assusta aqui nessa nova reforma é que diz assim: não poderão restringir direitos legalmente previstos e nem criar obrigações que não estejam previstas em lei. Ou seja, os tribunais, o Tribunal Superior do Trabalho, os tribunais regionais do trabalho não poderão aumentar o direito do empregado, não poderão criar direitos através das súmulas. Quer ver? Vamos ver o exemplo de algumas súmulas que criaram direitos, criaram obrigações para as empresas, que agora esse artigo 8º, parágrafo 2º, impede, proíbe. E, em decorrência disso, teremos algumas súmulas que serão simplesmente extintas, não poderão ser aplicadas pelo juiz de primeiro grau, nem pelos juízes, os desembargadores dos tribunais, e da mesma forma pelos ministros do Tribunal Superior do Trabalho. Quer ver uma? Veja aqui. Olha, a súmula 448, ela é conhecida. Todos os profissionais, todos os peritos, os advogados sabem que agora aqueles trabalhadores que exercem atividades de limpeza em banheiros com grande movimentação, com grande fluxo de pessoas, estão recebendo o adicional de insalubridade por força dessa súmula 448 do TST, que a higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação é a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, incidindo o disposto no anexo 14 da NR15. O que é que estabelece o anexo 14 da NR15? Estabelece que só tem o direito ao adicional de insalubridade quando falamos de lixo aqueles trabalhadores que manipulam lixo urbano. É o texto lá do anexo 14 da NR15. O TST entendeu que, por analogia, pessoas que trabalham fazendo limpeza de banheiros com grande tráfego de pessoas têm o direito por analogia. Ou seja, o TST criou um direito para o empregado. O TST criou uma obrigação para a empresa, que deve pagar esse adicional. Agora, com o parágrafo 2º desse artigo 8º da reforma trabalhista, o TST não poderá mais aplicar esta súmula, esse inciso 2. Não pode mais dar o direito ao empregado que limpa banheiro de empresas, que limpa banheiro de condomínios, que limpa banheiro de shopping center, de escola. Ou seja, ali, nessa súmula, o TST criou uma obrigação para as empresas, uma obrigação que não está prevista em lei. Com o advento dessa reforma trabalhista, não existe mais esse direito a esses empregados. Vamos ver outra súmula? Aqui, ó, é uma orientação jurisprudencial de periculosidade devido ao armazenamento de líquido inflamável no prédio, construção vertical. Todos nós, quando estudamos o anexo da NR16, da periculosidade que trata do assunto envolvendo líquidos inflamáveis, líquidos combustíveis, nós aprendemos, né, que a área de risco, aquela área de 7,5 metros, no caso dos postos de combustível. No caso de local onde se tem armazenado líquidos combustíveis acima da quantidade legalmente prevista,
Todos sabem, todo mundo aplicava, todo mundo entendia, os peritos, os juízes, de que era devido àquelas pessoas que trabalhavam naquele plano horizontal. Não havia, não existe previsão legal para pessoas que, no caso, trabalham em um prédio. Eu sei de um caso concreto, de um prédio onde são vários andares e muitas pessoas trabalham. É uma empresa de telemarketing. Trabalham nesse prédio, são 10, 15, 20 andares. E lá no subsolo tem um motor de emergência no caso de falha na energia elétrica. E esse motor é movido a combustível. E para a movimentação do motor, existe um tanque de 200, 300, 400 litros de combustível para o funcionamento desse motor. Então, a Justiça do Trabalho vinha entendendo que todas aquelas pessoas que trabalhavam em níveis, em andares superiores, tinham o direito ao adicional de periculosidade. Agora, com essa reforma trabalhista, com o artigo 8º, parágrafo 2º, que não se pode mais criar obrigação para a empresa que não esteja previsto em lei, acaba esse direito, acaba essa orientação jurisprudencial. Vamos ver mais uma? Aqui, ó, essa aqui é a minha preferida. O TST, em relação à exposição ao calor, nessa orientação jurisprudencial, em duas partes. Na primeira parte, o TST disse que, ausente previsão legal, indevido adicional de insalubridade ao trabalhador em atividade a céu aberto por sujeição à radiação solar. Não existe a insalubridade com o título de exposição ao calor por luz solar. O que existe em relação ao calor natural é a exposição, é o direito ao adicional de insalubridade por exposição a raios ultravioletas, radiações não ionizantes. Então, equivocadamente, vamos dizer, o TST diz que não existe previsão legal para exposição a céu aberto, a calor do céu aberto. Existe sim. Os raios ultravioletas são provenientes da luz solar. E luz solar, radiação não ionizante, radiações magnéticas, são calor, sim senhor. Então, o nosso TST, lamentavelmente, foi induzido ao erro quando disse que não existe previsão legal para a exposição à luz solar, ao calor da luz solar. Existe sim, senhores ministros, é a previsão de insalubridade por exposição a radiações não ionizantes, os raios ultravioletas. Radiações não ionizantes, raios ultravioletas, radiações eletromagnéticas são fontes de calor. Tanto é, senhores ministros, que luz solar queima a pele. Se queima, é calor, não é? Muito bem. Agora, o erro dos ministros do ST se agravou muito mais quando aqui nesse inciso 2 disse que tem direito ao adicional de insalubridade o trabalhador que exerce atividade exposto ao calor acima dos limites de tolerância, inclusive em ambiente externo, com carga solar, nas condições previstas no anexo 3 da NR15. Não tem, senhores ministros, um grave engano, um grave erro, induzido por perícias mal feitas, induzidos ao erro, os ministros do TST, por peritos que desconhecem do assunto. O anexo 3 da NR15, toda a sua metodologia, que é NR3, é recomendada através da NHO 06 da Fundacentro. E toda a metodologia é direcionada para exposição ao calor artificial.
as médias ponderadas das temperaturas, as médias ponderadas das taxas de metabolismo, são todas elas elaboradas para calor com fonte artificial, não para exposição à luz solar. E o que é que nós temos visto hoje? São peritos pegando o equipamento do medidor de estresse térmicos, levando para o céu, para o sol, para o céu aberto, fazendo medições escabrosas, totalmente equivocadas, pegando as temperaturas que se obtêm à luz do sol, que chegam a 40, 45 graus centígrados, e jogando diretamente naquelas tabelas lá do anexo 3 da NR15. Então, essa aqui, graças a Deus, é uma orientação jurisprudencial, é uma criação do TST que criou obrigações para as empresas sem haver previsão legal. Então, essa orientação jurisprudencial, essa eu faço questão de que ela seja exterminada, ok? Muito bem. Então, esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando sobre reformas trabalhistas e a sua incidência na perícia judicial do trabalho. Vou gravar mais alguns vídeos considerando outros pontos da reforma que vão, de alguma forma, representar alterações nas perícias judiciais do trabalho, tá certo? Não se esqueça de se inscrever aí no meu canal, vai ali embaixo, se inscreve e você vai estar sempre recebendo novos vídeos, tá ok? Muito obrigado a todos, um abraço, tchau.